Olá, hoje eu quero falar sobre timidez. Nossa, como eu tô em dívida com esse tema com quem está inscrito aqui no canal, sempre me pede para falar sobre esse tema. Então, hoje, finalmente, vamos falar sobre timidez. Bom, nesse assunto eu posso dizer que eu sou especialista em dois sentidos, como psicólogo, como terapeuta e como pessoa física, porque eu brinco que eu sou um tímido em recuperação, é que nem alcoólatra. Nunca está plenamente curado daquilo, porque a timidez ela é um tipo de disfunção do comportamento que às vezes se você não cuida, ela pode se manifestar de uma maneira sutil. Então, brinco que eu sou um tímido em recuperação, um ex-tímido. Então, eu sei das torturas que uma pessoa tímida pode passar, pode sofrer, porque ela se sente absolutamente impotente para poder lidar com a vida, com as relações, com as situações mais básicas do cotidiano. Conversar com alguém que parece ser uma tarefa tão fácil para qualquer pessoa, para quem é tímido, aquilo é uma tortura sem fim. Então, eu queria que você ouvisse com muita atenção, porque quando a gente fala de timidez, uma coisa super importante de entender é que não existe uma timidez, né? A timidez é um bloqueio, é uma incapacidade, é uma paralisia social que a pessoa tem para se relacionar com as pessoas, falar em público, explanar, explicar as próprias ideias para os demais, ou seja, é uma disfunção, não é um traço de personalidade. Então algumas pessoas confundem introversão com timidez. Eu, por acaso, eu continuo sendo uma pessoa introvertida, mas não mais tímido. Eu fui tímido, mas eu sou uma pessoa que continuo sendo introvertido. Introvertido quer dizer o quê? Uma pessoa que tende a passar os dados de realidade, o que ela vê, o que ela faz. O processamento é sempre muito interno. Então eu não tenho necessariamente uma necessidade primária de comunicar aquilo que eu estou pensando para as outras pessoas. Eu tenho uma capacidade de elaborar, de pensar, de conviver com o mundo interno com mais facilidade. A pessoa extrovertida não, ela tem uma facilidade, ela tem uma necessidade de estar em relação com o mundo externo. Apesar dessa facilidade, dessa necessidade de ter uma relação com o mundo externo, uma pessoa extrovertida, ela também pode ser tímida. Porque a gente confunde extroversão com expressividade, com esbanjar, um comportamento de pessoa falante. Às vezes uma pessoa é ligada em coisas concretas, na arquitetura, na coisa toda. E ela é uma pessoa extrovertida no sentido de ela estar conectada com o mundo externo. Ela não fica passando as coisas estando pelo mundo interior. Não processa tanto interiormente como o introvertido. Então a timidez é uma disfunção da plena expressão da personalidade. Ela não é um traço de personalidade, ok? A timidez ela está muito associada a uma capacidade imaginativa excessiva. Isso quer dizer que a pessoa tímida ela tem uma tendência a imaginar as coisas de uma forma muito catastrófica. Então a timidez ela necessariamente ela está associada com ansiedade. A ansiedade é uma tendência a ficar antecipando imaginariamente coisas ruins que vão acontecer e ficar paralisada, agitada e aflita em função disso. Então a pessoa tímida, em última instância, ela é uma pessoa ansiosa. E o que acontece? A pessoa tímida, ela tende a projetar nos outros uma imagem ameaçadora que paralise ela. Então, quando a pessoa pensa em falar em público, ela imagina que as pessoas que estão ali na plateia, elas vão abocanhar ela, morder ela, acabar com a raça dela, e elas vão
engolir ela de alguma maneira. Ela tende a ver o mundo como um lugar menos amistoso, menos hospitaleiro. Ela se sente como se as pessoas estivessem sempre inquirindo, pressionando, julgando, condenando, tacando pedras em potencial. Ou seja, ela projeta o crítico interno dela no mundo do lado de fora. As pessoas julgam, as pessoas condenam, as pessoas às vezes atiram pedra. Sim, atiram. Mas a pessoa tímida, ela imagina que isso sempre vai ser muito pior do que de fato é. As pessoas, quando você leva elas com jeitinho, elas até são legais. As pessoas, quando são despertadas no ponto positivo delas, elas são pessoas interessantes. Mas para o tímido, as pessoas estão sempre olhando para ela como se ela fosse um ser inferior, incapacitado, impotente, horroroso, uma pessoa que não merece nenhum tipo de atenção ou dignidade. Então é uma projeção de um crítico interno muito exagerado. E aí a gente vai entendendo algumas causas da timidez que às vezes não é causada por uma coisa só, são vários fatores. Um deles é esse crítico interno que às vezes surgiu de uma educação muito rígida, muito repressiva, muito castradora, muito exigente. A criança ela foi se desenvolvendo num ambiente onde as expectativas em relação a ela eram muito exageradas. Então, às vezes, eram crianças que até eram prodígios, sabe aquela coisa daqueles vídeos que a criança brinca, desce na boquinha da garrafa, faz um monte de bagunça, dança axé, faz não sei o quê, e de repente, num determinado momento, ela vira uma pessoa tímida. Por quê? Porque muitas expectativas eram focadas em cima da criança, mas como ela não tem um entendimento dessas expectativas, ela vai, dança, fica pelada, brinca, chuta, faz o que quiser. Mas quando ela começa a entrar numa fase da vida de pré-adolescência e adolescência, onde ela começa a entender a noção do ridículo, vamos dizer assim, da vida, toda aquela expectativa positiva até que existia em relação a ela passa a ser opressora. Então ela passa a exigir de si mesma uma capacidade de performance, de se expressar muito além do natural, do razoável para qualquer outra pessoa. Ou seja, ela passa a exigir o impossível dela. Que ela seja unânime, que todas as pessoas a amem, talvez até como um dia já amaram, com todo aquele fervor, com aquele olhar. Porque a verdade é, as crianças são muito gostosinhas, muito fofinhas, muito bonitinhas, muito lindinhas, muito talentosinhas. Então a gente olha para elas como se elas fossem deuses. Só que elas vão crescendo, a gente vai se acostumando com elas, vai começando a exigir delas algo, mais uma pessoa existindo no mundo, e elas ficam, né, com aquela... E aí? Agora eu quero palco, eu quero luz, eu quero brilho e ninguém tá olhando para mim. Então ela começa a ficar paralisada por aquilo que antes era uma coisa natural para ela enquanto criança. Então, uma educação muito exigente ou sutilmente exigente pode criar esse ditador interno. Às vezes a timidez também ela surge de uma situação de humilhação, que ela foi submetida, humilhada por pais ou por amigos, e às vezes ligado a algum tipo de deficiência de comportamento, de aparência, que as pessoas julgam como uma deficiência, e ela se vê com um sentimento de inferioridade. Essa inferioridade vai atuando de uma maneira meio destrutiva, ácida, corrosiva, e ela se sente de fato impotente em relação às outras pessoas. Então a humilhação faz com que ela desenvolva uma imagem muito negativa de si mesma. E se ela de fato tem uma coisa que não é tão aceita socialmente, uma coisa juntando com a outra, às vezes vai dar na timidez. Uma coisa que os tímidos têm, que eles detestam quando eu falo, e eu tive que admitir um pouco em mim, é uma certa arrogância velada. Aí o tímido vai falar, pá, Fred, vocês estão me fudendo, as pessoas estão me zoando, eu fico paralisado, não consigo me expressar, você ainda vem falar que eu sou arrogante? É uma arrogância no sentido de buscar condições ideais de vida, ou seja, que todo mundo aceite você como é, como se isso fosse possível, essa unanimidade, e uma arrogância no sentido de achar que ninguém é capaz de gostar de você como você é.
que ninguém é capaz de entender você, de que você é a única pessoa que tem um pensamento especial, que você valoriza as pessoas por quem elas são, e o resto do mundo são pessoas horrorosas, malvadas, cínicas, críticas, julgadoras. Isso também é um certo tipo de superioridade velada, que você tem que tomar cuidado para não tomar conta de você, porque nessa, às vezes, arrogância velada, você fica preso no seu mundo interno, porque ali no seu mundo interno está tudo confortável, você está sob o controle de tudo, você sente que os outros não são merecedores, vamos dizer assim, daquilo que você tem dentro de você, então você não se expressa também, você não dá essa dignidade para as outras pessoas terem convivência com você. Às vezes também a depressão pode surgir de um quadro patológico mais grave, como um transtorno esquizoide de personalidade. Então é uma pessoa que ela chega a ser esquisita, ela chega a ser estranha, com hábitos, com manias meio estranhas, que você vê que a pessoa parece reclusa, e ela não parece que não se importa, ela está sempre com a cabeça baixa. Às vezes pode ser um quadro também esquizoide que precisa ser investigado. Às vezes pode também ter uma fobia social muito forte, como eu falei, um quadro de ansiedade. E às vezes uma depressão subclínica, que ela não se manifesta efetivamente numa depressão. Já fiz um vídeo sobre depressão também, mas ela está ali sempre atuando e fazendo a pessoa perder vitalidade e interesse social. Então por isso que eu falei que a timidez ela tem várias coisas a serem exploradas. Mas como superar, afinal de contas? Aliás, se você estiver gostando desse vídeo, dá like no vídeo e se inscreva no canal, assina a notificação para você ser avisado quando um vídeo novo sai no ar. Então toda semana eu estou tentando firmemente postar um vídeo novo, então se inscreva no canal para você receber a notificação. Como superar então a timidez? Eu vou citar 10 pontos aqui, eu não quero também me alongar para esse vídeo não ficar gigante, mas se você é tímido, tenha paciência comigo. Primeiro ponto, resista aos aditivos. Aditivos quer dizer o quê? Os facilitadores de relaxamento químico. Qualquer tipo de substância que ajude você a ficar soltinho. Resista a isso. Porque, ao contrário de te ajudar a perder a timidez, isso vai dificultar você a desenvolver mecanismos naturais e uma musculatura social para você realmente parar de ser uma pessoa tímida. Então, não pegue atalhos. Isso é uma batalha que você precisa desenvolver de cara limpa para você saber quais são os mecanismos emocionais envolvidos naquilo, para você saber relaxar com armas próprias. Faça pequenos testes. Vá aumentando o nível de dificuldade. Não se exponha, não tente se expor fortemente a várias pessoas simultaneamente. Então começa pequenos testes. Uma pessoa, conversa com ela. Começa a testar uma interação com ela. Depois com 2 pessoas olhando. Depois com 3 pessoas, um grupo maior. Vá fazendo pequenos testes e desenvolva uma praticidade na sua vida. A pessoa tímida, de modo geral, ela começa a ficar tão presa na timidez que ela se fecha numa bolha e ela vira uma pessoa até meio tonta do ponto de vista social. Palavras de um tímido. Eu lembro que eu não tinha habilidade para fazer nada. Não conseguia ir no banco, não conseguia fazer nada. Então, assim, sai um pouco de casa, vai fazer coisas práticas, vai num parque, mesmo que seja sozinho, vai aprender a viver e usufruir de determinados prazeres. E isso tem a ver com o terceiro ponto, que é conecte com os seus desejos. O tímido, ele está tão preso no que os outros vão pensar dele, que ele não sabe nem o que ele quer, o que ele precisa, o que ele deseja, o que ele anseia para a vida. Então ele fica sempre muito preso no mundinho mental dele. A gente fica preso, a gente tem que sair do nosso ovo, da nossa casca e se conectar com aquilo que é vivo, com aquilo que está pulsando dentro de você. E como a gente às vezes é muito reprimido, a gente não tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Um quarto ponto é: ofereça a sua presença, a sua ajuda, ofereça algo para o mundo.
Não seja uma pessoa egocêntrica que pensa só em você, nas suas necessidades. Eu me lembro que uma das coisas que mais me ajudaram na vida a perder a timidez foi o trabalho voluntário. Às vezes a gente fica lá arrastado, sofrido, olhando para a nossa dor, para a nossa timidez, para a nossa suposta deficiência. E quando você vai fazer um trabalho voluntário, você entra em contato com realidades muito difíceis e dolorosas, às vezes muito piores que a sua, e isso parece que abre você um pouco da sua casca e faz você começar a desenvolver um trabalho de compaixão pelos outros. E, consequentemente, você também é beneficiado por esse sentimento de autocompaixão. Uma coisa também que ajuda o tímido é especialize-se em alguma coisa. Pega alguma coisa que você gosta de fazer e fica bom naquilo. Fica especialista, fica craque naquele tipo de assunto. Quer dizer, você não precisa ficar bitolado num assunto, mas fique bom numa determinada coisa, porque esse acaba sendo um ponto forte da sua personalidade. Esse é outro exercício. Desenvolva um ponto forte da sua personalidade. Você não precisa ser bom em tudo. Aliás, o tímido ele acha que ele tem que ser a pessoa mais engraçada, extrovertida. Não. Você precisa ter alguns pontos fortes da sua personalidade. Então, desenvolva pontos fortes para você se apoiar nesse ponto forte para começar a interagir com outras pessoas. Outra coisa também interessante que facilita, que eu particularmente tenho uma dificuldade, é aprenda a contar histórias. Então, às vezes, quando o tímido vai contar a história, ele vai contar e aí sai do meio pro fim, do fim pro começo, ele perde o time, não sabe contar a história. Aprenda a contar a história. Como? Lendo histórias, falando em voz alta, pegando às vezes livro infantil e contando uma história como se você estivesse contando para uma criança, se você estivesse lendo para uma criança. Pega uma história, conta ela com certo blá blá blá, uma desenvoltura, entenda o conceito de história. Hoje em dia se fala muito de storytelling, estude storytelling, entenda o mecanismo da história, do começo, do meio, do fim, do que deixa uma pessoa engajada quando ela lê uma história ou ouve uma história. Ou seja, seja um contador de histórias, seja um Forrest Gump. Esse filme é velho, mas vale a pena assistir. Entenda como funciona a dinâmica de uma conversa. Quais são os ganchos, o que você pode fazer, como que você pode entrar em assuntos interessantes, como você pode buscar o melhor da pessoa numa conversa, fazer perguntas importantes, perguntas reveladoras, perguntas que abram a conversa, não perguntas que fechem, um sim ou um não. Então, quando você pensa numa conversa, ela tem uma dinâmica. Qual o time de você falar, da outra pessoa falar. Então você vai ter que aprender a colocar a sua fala para fora, suas opiniões. Então, desenvolva uma visão de mundo. Perceba quais são as suas crenças, quais são os seus valores. E isso vai ser colocado para fora na hora de uma conversa. Afinal de contas, as conversas, as interações sociais têm a ver com trocas de experiência de vida. Então não adianta de novo você ficar no seu quartinho fechado. Vá viver a vida. Mas vá viver a vida com diversidade. Eu me lembro que numa determinada época eu comecei a experimentar vários tipos de esporte, vários tipos de hobby, vários tipos de coisa para eu saber qual era a minha cara, qual era o meu clube, qual era o meu time, qual eram meus interesses, porque isso tudo dá repertório para você mesmo, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa feliz, né? É uma pessoa feliz. E depois para você contagiar as pessoas com aquilo que te faz bem. E aí, quando você compartilha uma coisa que te faz bem, você se torna uma pessoa meio apaixonante. Afinal de contas, as pessoas se apaixonam um pouco pela nossa energia. Colocar um pouco de entusiasmo na nossa vida faz com que a longo prazo a gente também fique entusiasmado com as situações, com as pessoas de modo geral e elas com a gente. Então, tem várias coisas que você pode fazer para poder sair da sua toca. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, comente, me explique se você não gostou. Ah, Fred, não gostei daquilo. A gente está melhorando sempre, é um aprendizado contínuo aqui no canal. E eu quero entender também o que está acontecendo. Não adianta você colocar dislike porque eu não consigo entender. Se inscreva no canal, assine as notificações, compartilhe nas redes sociais.
Se você quiser entender um pouco mais de personalidade e psicologia, tem o site amenteHumana.com.br. Se você quiser ler outros textos, vídeos, dicas e terapias, tem o site sobreavida.com.br. É isso, vou deixar indicações aqui de outros vídeos para você poder ver, para você poder interagir, para você poder criar essa rede de comunicação. E como eu disse, seguimos em frente juntos aqui no blog Sobre a Vida. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço e tchau.